Artrodese posterior da coluna ou cirurgia de colocar os pinos, parafusos na coluna. Nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse procedimento e principalmente o que provavelmente você veio buscar nesse vídeo. Quais os riscos você se submete a essa cirurgia. Esse vídeo eu estou fazendo para o paciente que é meu paciente, que eu estou indicando essa cirurgia, e principalmente para você que talvez sentou à frente do seu médico e não teve essas informações que gostaria e está buscando aqui na internet saber um pouco mais sobre esse procedimento. Então fica no vídeo que vamos falar sobre os principais temas relacionados à artrodese posterior ou posterolateral da coluna. Bem, para começarmos, qual é a indicação de fazermos essa cirurgia de artrodese posterior, colocarmos pinos na coluna do paciente? Bem, a artrodese é uma cirurgia que visa fusão, ou seja, nós colocamos esses pinos, esses parafusos, fixamos os níveis de vértebras umas às outras, buscando com que essas vértebras não movimentem mais. É uma fusão, é uma cirurgia que visa ossificar uma vértebra com a outra. Para qual finalidade utilizamos essa cirurgia? A maioria dos casos que indicamos uma artrodese são doenças mais difusas, são doenças que envolvem múltiplos níveis, aqueles casos que a doença degenerativa é mais avançada, que envolve escorregamento de vértebras, uma dor que é tanto irradiada para a perna, uma dor lombar crônica importante, alterações de mobilidade que tem nesse paciente, ou pacientes que já submeteram a cirurgias anteriores minimamente invasivas e que não foram bem sucedidas porque a doença da coluna evoluiu muito rápido. Então a cirurgia é mais definitiva, é como se fosse a última cirurgia a ser indicada, uma vez que é uma cirurgia um pouco mais invasiva. Como nós realizamos essa cirurgia? No geral, há diversas formas de introduzirmos esse parafuso. Esse parafuso ele pode ser introduzido por uma via percutânea, que nós chamamos, que é quando fazemos somente um orifício na pele e introduzimos esse parafuso guiado pelo raio-x, ou ele pode ser feito por uma incisão mesmo, uma cirurgia aberta, em que fazemos uma incisão mediana, afastamos a musculatura, identificamos a vértebra e colocamos sob visualização direta esse parafuso nessa região da vértebra. A necessidade de quantas vértebras serão englobadas na cirurgia depende de cada caso, mas no geral, no mínimo, quando se indica uma cirurgia de artrodese posterior da coluna, no mínimo utilizamos 4 parafusos, que seriam necessários para um nível, ou seja, colocamos 2 parafusos na vértebra de cima e 2 parafusos na vértebra de baixo. Isso faz com que nós possamos prender uma vértebra a outra através de uma haste e as porquinhas desses parafusos, que chamamos de bloqueadores. Então, a menor cirurgia de artrodese é feita para um nível, onde utilizamos 4 parafusos, 2 hastes e 4 porquinhas, que são os bloqueadores. Quando fazemos essa fixação, assim que terminamos a fixação, vem a segunda parte da cirurgia, que pode ser ou não necessária uma descompressão. Então, a primeira fase é introduzirmos os parafusos, depois vem para a fase de descompressão. Alguns casos não vão precisar de descompressão, somente vai ser necessário, por exemplo, a fixação. Após essa fixação, com ou sem descompressão, nós colocamos um enxerto, que é como se fosse um material que simula o osso. Esse material é colocado próximo ao osso do paciente, próximo às cabeças dos parafusos. E esse enxerto vai fazer com que a vértebra de cima crie uma barra de ossificação com a vértebra de baixo. Essa parte é a mais importante, porque esse enxerto é o que vai fazer a sua cirurgia ter sucesso a longo prazo. Uma vez que o parafuso, se não acontecer essa ossificação, com o tempo o parafuso se solta. Essa parte a gente vai falar mais para frente. Após feita essa fixação, após colocado esse enxerto, nós fazemos o fechamento, nós aproximamos as camadas musculares, a pele subcutânea e fechamos a cirurgia. Às vezes há necessidade ou não de deixar um dreno, a depender de como foi o sangramento da cirurgia. Agora a parte que todo mundo tem dúvida, quais os riscos eu me submeto, doutor, a fazer essa cirurgia de artrodese posterior da coluna? Bem, aqui eu vou listar as 5 maiores complicações dessa cirurgia e vou falar uma a uma mais detalhadamente como resolvemos e reduzimos o risco para essas complicações. A primeira complicação, risco de lesão da dura mater ou fístula licórica.
Fístula licórica acontece quando há a lesão de um tecido chamado dura mater, que é uma membrana que guarda ali os nervos e um líquido que corre junto a esses nervos, que chamamos de líquido. Quando há a lesão dessa região da dura mater, há risco de ficar vazando esse líquido na pele. E com isso o paciente pode desenvolver ali um quadro de fístula licórica, ou seja, esse líquido vazando na pele tem um risco de desenvolver uma infecção, pois há um pertuito onde fica passando tanto esse líquido de dentro para fora, quanto pode entrar bactérias ali na ferida e desenvolver uma infecção. Então, o risco de fístula licórica é menor que 2%. Todavia, quando acontece e é clinicamente importante, às vezes é necessária uma cirurgia para fechar essa fístula. E aí isso gera uma reabordagem, uma nova cirurgia. Então, a fístula licórica, a gente tenta reduzir o risco utilizando materiais com baixo risco de lesar essa dura mater, e quando há lesão dessa dura mater, em alguns casos é bem difícil, porque o paciente, quando tem uma compressão extensa do canal vertebral, essa membrana é muito fina, é muito fácil de qualquer manipulação um pouquinho mais intensa causar uma ruptura dessa membrana. E quando há esse tipo de lesão, a gente tem maneiras de fechar essa lesão. Então, em alguns casos utilizamos substitutos dessa membrana, em alguns casos utilizamos algumas colas especiais para fechar esse pequeno furo, em alguns casos fazemos um fechamento com pontos. Em alguns casos, quando a lesão é muito extensa, às vezes é necessário deixar um dreno na coluna chamado derivação lombar externa, para reduzir o fluxo de vazamento naquele local onde houve a lesão e dar a oportunidade de acontecer uma cicatrização ali e fechamento dessa ferida. No geral, a fístula licórica é uma doença que não gera nenhum problema maior, só há necessidade ali, às vezes, de fazer uma nova cirurgia em casos que não conseguimos a resolução completa com essas medidas que eu já falei. Qual é o risco de infecção da cirurgia? O risco de infecção é de 1 a 3%. Na cirurgia de artrodese, em especial, traz uma preocupação muito grande naqueles pacientes idosos, tabagistas ou com outras comorbidades como diabetes, colesterol alterado. E como fazemos para reduzir esse risco de infecção? Uma das primeiras medidas, assim que começa a cirurgia, nós introduzimos um antibiótico. Esse antibiótico é infundido durante a cirurgia para a redução do risco de infecção. Em alguns casos, nós mantemos esse antibiótico até 2, 3 dias após a cirurgia, para que caso alguma bactéria que esteja ali no sítio cirúrgico, ela não tenha capacidade de se proliferar e causar uma infecção. Obviamente, toda cirurgia técnica é estéril, utilizamos materiais estéreis, utilizamos luvas, utilizamos aventais, tudo estéril para reduzir o risco de infecção. Mas aqui vale a importância de dizer do campo adesivo. O campo adesivo é um material que colamos, é como se fosse um adesivo que colamos na pele do paciente. Isso evita com que os materiais cirúrgicos encostem na pele do paciente. Então fazemos a incisão, nós introduzimos todos esses materiais sem ter menor contato com a pele do paciente. Isso evita bastante o risco de uma infecção cirúrgica. Quando acontece a infecção cirúrgica, às vezes ela acontece em planos superficiais, mas quando acontece em planos profundos, próximo aos parafusos, no geral, às vezes é necessário uma nova cirurgia para limpar essa infecção. Ou seja, nós temos que abrir a incisão, lavar bem, introduzir um antibiótico voltado para a bactéria que ali se proliferou, e às vezes esse tratamento antibiótico pode durar até 6 semanas, a depender de qual bactéria e o tempo da infecção. No geral, quando o paciente tem uma infecção até 4 semanas, a gente consegue ainda deixar os parafusos no paciente. Então, às vezes a gente não precisa retirar os parafusos, mas quando a infecção é a mais longo prazo, às vezes a bactéria já está aderida ao parafuso. E temos o biofilme, que é como se fosse um material bacteriano aderido aos parafusos, e isso impede da cura completa da infecção, ou seja, assim que para aquele ciclo de antibiótico, a infecção retorna. Quando há infecção, ela ajuda a acontecer outro problema, que é a pseudartrose. A pseudartrose é, em termos mais simples, a incapacidade ou a falta da ossificação dos parafusos ali colocados na coluna. Então nós introduzimos esse parafuso, colocamos um enxerto. Esse enxerto tem que causar uma ossificação entre os níveis. Quando não tem essa ossificação, uma das coisas mais comuns que acontece é o parafuso se soltar do osso.
Aí nós veremos no exame de tomografia esse halo escuro em volta do parafuso. Isso significa o quê? Não deu a pega do parafuso no osso. É muito mais comum essa ineficiência da fixação acontecer em pacientes mais idosos, pacientes que usam cigarro. Por quê? Porque são pacientes que têm uma capacidade de ossificação menor. São pacientes, inclusive, que se sofressem uma fratura, eles teriam uma dificuldade muito grande de se recuperar daquela fratura. E basicamente o que nós fazemos ali é colocar um enxerto para que o organismo desse paciente tenha a capacidade das células ósseas dele fazer desse enxerto um novo osso. E se esse paciente não faz esse tipo de ossificação, ele tende a soltar os parafusos. Soltando os parafusos, vêm as consequências da pseudartrose. No geral, os pacientes que sofrem desse problema, a pseudartrose, eles começam a ter deslocamentos de uma vértebra sobre a outra e a cirurgia se torna falha. Ou seja, nós buscávamos que essa cirurgia fosse uma fusão, uma ossificação de uma vértebra com a outra. Se o parafuso está solto, se essa vértebra não está ossificada, não está fundida com a outra vértebra, acontecerá uma falha importante da cirurgia. E aí, às vezes, é necessário uma nova cirurgia, buscar uma nova via de acesso, uma nova forma de tentarmos causar a ossificação de uma vértebra com a outra. Mas, no geral, quando acontece a pseudartrose, isso se torna uma falha terapêutica que é desafiadora para nós tentarmos resolver. Risco de lesão neurológica. Qual o risco, doutor, de eu ficar de cadeira de rodas? Qual o risco de eu ter uma dificuldade depois de andar ou uma lesão que possa me impedir de fazer xixi normalmente, fazer xixi na roupa? Os riscos de lesão neurológica são menores que 1%. Nós reduzimos muito esse risco de lesão utilizando alguns meios para que nós tenhamos mais segurança na cirurgia, como o auxílio do raio-x em tempo real, onde nós colocamos os parafusos guiados por esse raio-x, fazendo com que esses parafusos não se aproximem dos tecidos neurais. Utilizamos materiais de microcirurgia, em alguns casos utilizamos o microscópio cirúrgico para termos uma melhor visualização ali da região do campo cirúrgico e manipulação mínima dos tecidos neurais. Em alguns casos, o paciente pode ter uma lesão neurológica oriundo de uma cascata de eventos ruins. A exemplo, teve um coágulo no corte que ficou ali comprimindo os tecidos neurais, isso causou uma dor, uma dificuldade de movimentação no pós-operatório. Ou teve uma infecção que juntou pus ali, comprimiu os tecidos neurais. No geral, essa lesão é muito mais comum acontecer quando acontece uma série de eventos que não diretamente o ato cirúrgico, como a exemplo que eu dei, esse coágulo, essa infecção. E morrer, qual o risco de morrer numa cirurgia de artrodese? Isso vai depender do porte cirúrgico que está sendo proposto. Então, um dos riscos muito importantes é o risco de sangramento, ocorre em torno de 1%. Esse risco de sangramento, se for uma cirurgia longa, num paciente que já tem condições clínicas preocupantes, sim, tem um risco de ir a óbito. E o paciente pode ir a óbito geralmente não no ato cirúrgico em si, ele pode ter uma cascata de eventos também que possa levá-lo ao óbito, como por exemplo uma infecção grave do sítio operatório, que não foi possível um tratamento efetivo devido a uma bactéria resistência e etc. Mas no geral, o risco de morte associado à cirurgia de artrodese é menor que 1%. E geralmente depende de uma série de fatores clínicos, o paciente precisa ser pormenorizado um a um. Como que é esse pós-operatório da cirurgia? Então nós fazemos a cirurgia, o paciente vai geralmente para a enfermaria, já tentamos colocar o paciente para andar no dia seguinte, o paciente dando os primeiros passos, a gente já começa a programar os dias de alta. A alta vai depender se ele ficou ou não com dreno, se a cirurgia foi um pouco mais extensa ou não, mas no geral a alta é em torno de 2 a 3 dias. O paciente vai para casa, nos primeiros dias a gente orienta que ele faça movimentos mais leves, não pode correr, não pode pular e deve evitar ficar fazendo a flexão do tronco, dobrando para frente. Então, geralmente o paciente já começa a fisioterapia em torno de 5 a 10 dias, em torno ali de 2 meses ele já começa a voltar para a sua vida normal. É uma cirurgia um pouco mais extensa, depende de quantos níveis foram abordados, qual era o status pré-operatório desse paciente, mas no geral, em torno de 1 a 2 meses já não há mais dor no corte, já não há grandes limitações. O processo de artrodese, que é a ossificação completa desses parafusos,
demora em torno de 6 meses. Então, no geral, a recomendação é que o paciente volte a atividades de impacto somente depois da evidência da artrodese. Então, uma vez que nós colocamos esse parafuso, se você praticava um esporte, geralmente você vai ter que esperar 6 meses até nós vermos que esses parafusos estão completamente ossificados. Assim que ocorreu a artrodese, o paciente retorna à vida normal. Isso em torno de 6 meses. Nesse vídeo aqui eu abordei todas as suas dúvidas a respeito desse tema. É um tema muito longo, acho que poderíamos falar de mais outras complicações, como complicações cardiovasculares, vasculares, etc. Mas eu acho que aqui englobei as complicações mais comuns que nós encontramos nessa cirurgia de artrodese posterior. Caso sua pergunta, caso sua dúvida não foi sanada nesse vídeo, por favor, deixa aqui a sua pergunta no comentário. Vai ser um prazer respondê-la tanto no comentário como em um outro vídeo. Agradeço.